O meio jurídico tem exercido um papel importante no debate político nacional. Advogados favoráveis e contrários ao impeachment da presidente Dilma discutem num cenário marcado por argumentos técnicos dos dois lados. Para falar sobre o assunto, está conosco o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Marcos, no momento em que as paixões políticas sobressaem, o argumento técnico não é uma unanimidade. Por quê? Bom, vamos desconsiderar o fla-flu, esse debate que, sem argumentos, na verdade, muitas vezes nós vemos pessoas sustentando um lado e outro e um clima de ódio muito grande, né? Um clima de ódio que é terrível. Mas o processo do impeachment, ele é fundamentalmente um processo político. Embora ele tenha uma base jurídica, porque primeiro há a Constituição, que fala da possibilidade de impeachment, em que condições, e segundo há uma lei que é de 1950, 1079, que fala quais são os crimes de responsabilidade. Há uma definição constitucional, uma opção do Constituinte, em fazer com que esse tipo de delito seja apreciado no ambiente político, que é o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal. Já para crimes comuns, ou seja, aqueles previstos no Código Penal, a Constituição diz o contrário. Quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Ora, ao jogar a competência, ao falar que o juízo natural para julgar esse tipo de delito é o Senado, que é uma casa política, evidentemente essa sinalização ou essa opção constitucional faz com que o debate predominantemente não seja um debate jurídico, mas um debate político. Daí porque nós vemos, isso é comum, não é a primeira vez, vimos isso no impeachment do Collor, do ex-presidente Collor, sustentar-se, por exemplo, questões de natureza política, como, por exemplo, que o impeachment seria um golpe. Não é essa expressão uma expressão de natureza jurídica. A expressão de natureza jurídica seria a defesa de que não há crime, de que não se praticou aquele ato, ou aquele ato praticado não está moldado àquele tipo penal, aquela previsão legal do crime de responsabilidade. Isso é a defesa jurídica. Não pratiquei o ato, ou pratiquei o ato, mas o ato não representa um crime. Agora vem a defesa política, que se apresenta no ambiente político e que leva a esse tipo de discussão. E aí existe uma divergência, inclusive, entre juristas, né, Marcos? É natural também. No caso da Ordem, por exemplo, nós temos 950 mil advogados no Brasil. Em São Paulo são 350 mil advogados. Não haverá, evidentemente, uma tese que seja unânime em qualquer tipo de discussão. Isso é um processo natural. Agora, no âmbito da OAB, houve uma deliberação após ser ouvido o Conselho Seccional aqui em São Paulo e os Conselhos Seccionais de todo o Brasil, nos seus respectivos estados, onde se extraiu uma posição, onde apenas um dos 27 conselhos, 26 estados e mais o Distrito Federal, apenas um optou por manifestar contrariedade ao pedido de abertura do processo de impeachment, que também é um outro detalhe. Aqui em São Paulo, por exemplo, a decisão foi no sentido de levar ao Conselho Federal uma opinião da necessidade de abertura do processo. Abrir o processo não significa uma condenação. Abrir o seu processo significa reconhecer que nós temos denúncias com um grau tal de gravidade e um ambiente também político que faz com que, por exemplo, a economia o ano passado tenha o PIB retroagido em 3,8%, desemprego hoje atingindo quase 12 milhões de pessoas e todos os outros índices econômicos, os índices políticos também, fez com que o Conselho de São Paulo opinasse pelo processo de abertura do impeachment. Evidentemente, no processo de impeachment tem que se dar pleno direito de defesa a presidente, o contraditório, os princípios constitucionais assegurados, e aí o órgão julgador definirá se houve ou não houve crime. Qual é o órgão julgador? É o Senado Federal. Aí no caso de impeachment, vocês defendem que o vice fique no cargo ou que hajam novas eleições? Nós temos uma Constituição... Vocês chegaram a discutir isso ou não? Nós temos uma Constituição, não discutimos. E não discutimos porque há uma premissa envolvida, que é o que diz a Constituição. Nós temos uma Constituição que nos permitiu vivenciar o maior período democrático da história republicana do nosso país. 28 anos de democracia, considerados a Constituição de 88. E temos que confiar nela. Ela dá saída
para um quadro que estabeleceu após as denúncias desses fatos gravíssimos em relação à presidência da República. O que diz a Constituição? Processo de impeachment, direito de defesa, julgamento por parte do Senado. O Senado pode se entender que houve o delito, o crime de responsabilidade, e aí afastar de forma definitiva a presidência. Nesse caso, diz a Constituição, assume a vice-presidência, no caso, o vice-presidente Michel Temer. E essa é a saída constitucional. E nós temos que confiar na Constituição. Porque, reitero, na história republicana no Brasil, foi a única que permitiu um período tão longo, se assim pode falar em 28 anos só, de estabilidade política no país. Você não acha, então, que a democracia corre risco, como alguns têm falado? Nenhum risco. Não acredito. Acho que a Constituição foi, o Constituinte, no debate em 88, ele foi muito sábio ao identificar a possibilidade de uma crise como essa, embora a Constituição, na verdade, em 88, ela foi preparada para ser uma Constituição parlamentarista. Aos 47 do segundo tempo, nos acréscimos, já no momento de aprovação, depois de um período de 2 anos de debate, surge, por uma negociação naquele momento, surge a alteração final para o regime presidencialista. Ainda assim, a Constituição soube identificar possibilidades de problemas institucionais e já antevendo esses problemas, buscar sair deles. E é por isso que eu digo que precisamos confiar nela. Marcos, para a gente finalizar, a OAB pretende fazer alguma coisa a respeito da declaração do deputado Jair Bolsonaro, que exaltou a ditadura ao votar a favor do impeachment e dedicar a memória do coronel Brilhante Ustra? Aí é gravíssimo, é uma situação absurda, porque se aproveitou do momento em que a nação olhava para os deputados para fazer uma declaração inaceitável como essa, valorizar uma pessoa que foi um torturador num período de ditadura militar. E o torturador é o único torturador com decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça definiu, julgou e o declarou, à luz das provas, de que ele efetivamente foi um torturador. É inadmissível que um parlamentar, aproveitando a imunidade parlamentar, fizesse uma homenagem a essa pessoa e que, na verdade, representa um agravo, um desrespeito ao resto do país. Como ele é um deputado do Rio de Janeiro, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, a OAB do Rio de Janeiro está promovendo um pedido de afastamento desse senhor, da cassação do seu mandato, junto à Câmara dos Deputados, e São Paulo está apoiando essa iniciativa, inclusive manifestando um repúdio absoluto a essa, eu não digo nem homenagem, mas essa triste lembrança promovida por esse deputado. Marcos, muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição. Boa tarde para você.